Boa noite, galera. Vou perguntar de novo. Boa noite, pessoal. Glória a Deus, que bom ver vocês, que bom estar aqui com vocês. Obrigada, meu filho, Deus te abençoe. Gente, ele tá sempre estiloso, já reparou? Ele nunca tá desarrumado, cara, tá sempre estilosão. Gente, eu tô muito alegre de estar aqui trazendo uma mensagem de Deus pro coração de vocês, mas eu confesso pra você que hoje eu também tô tremendo na base. Hoje eu também tô aqui cheia de temor, tremendo na base literalmente, porque eu acredito que Deus vai falar com a gente. Gente, alguém esqueceu um celular aqui. Vê aí, não sei de quem que é não tô sabendo mexer. Ó, deixaram óculos no banheiro feminino também. É de quem? Vem cá, Joel, pegar, meu filho. Em nome de Jesus. Dá lá pra varoa, em nome de Jesus. Obrigada. Gente, calma, deixa eu abrir aqui meu notebook. Como é que vocês estão, gente? Tô feliz que vocês vieram, mesmo tendo o jogo do Brasil hoje, amistoso. É amistoso, né? Copa ainda não. Copa é semana que vem. Tô muito feliz, mais uma vez, falando de estar aqui com vocês. Eu acredito que Deus realmente vai falar. O Senhor colocou essa palavra no meu coração na segunda-feira, meu dia de folga. Na madrugada, Jesus começou a ministrar no meu coração. E eu falei, tá bom, Jesus, então já que é isso que o Senhor quer falar, vamos falar sobre isso, vamos falar sobre esse assunto. Eu vou abrir meu coração aqui para vocês. Eu me preocupo muito com o que a gente faz aqui no Biuan. Eu me preocupo muito com cada mensagem que a gente derrama aqui nesse altar. Eu me preocupo muito com cada um de vocês. Eu posso até errar com vocês muito, mas eu me preocupo todos os dias com cada um de vocês. Todos os dias eu oro por vocês. O meu coração clama pela vida de vocês em oração de verdade. E o meu maior medo, a minha maior preocupação é que a gente viva uma juventude rasa, uma juventude que não anda em santidade, uma juventude que vive por religiosidade e não debaixo do poder do Espírito Santo. Quando eu falo da palavra religiosidade, eu sei que naturalmente na nossa cabeça a gente vai relacionar isso às perguntas, né? Será que eu posso ou que eu não posso beber? Será que eu posso ou que eu não posso fazer tatuagem? Será que eu posso ou que eu não posso ouvir música secular? Será que eu posso ou não posso? Essas coisas, elas são importantes também. Mas religiosidade não é só sobre isso, vai muito além disso. Essas coisas são importantes, é importante a gente falar sobre isso. E vocês já sabem o que eu penso para a resposta de cada uma dessas perguntas, acredito eu. Mas eu acredito que a igreja, por um tempo, interpretou religiosidade de uma forma errada. Lá na minha época de 17, 18 anos, a gente começou a achar que religiosidade era a pessoa que simplesmente escolhia não beber, não fumar, que era a pessoa que escolhia não ouvir uma música secular. As pessoas olhavam para essas pessoas e falavam, nossa, fulano é religioso. Fulano é tão religioso. Mas religiosidade não é sobre isso. Acharam que se a igreja de Jesus liberasse a bebida, liberasse a música secular, a igreja ia deixar de ser religiosa. Mas o que aconteceu não foi nada disso. A igreja não deixou de ser religiosa. O que aconteceu foi que abriu margem para pecado, muitos se desviaram, muitos caíram, muitos se afastaram de Jesus. Porque religiosidade, como eu disse, vai muito além do que isso. Existe só um caminho que nos leva a ir ao contrário da religiosidade. E esse caminho é andar com uma vida guiada pelo Espírito Santo. Você pode praticar todos os atos religiosos religiosamente. E isso não faz de você alguém espiritual. Não ser religioso só tem um caminho. Andar debaixo do poder do Espírito Santo de Deus. E é sobre isso que eu quero falar hoje com vocês. Religiosidade versus andar no Espírito. Abra sua Bíblia comigo lá em Gálatas 5. A gente vai ler o 24 e o 25. Gálatas 5,
24 ao 25. Quem for abrindo diz amém. Vai ficando em pé, para a gente ler a palavra de Deus. Aleluia, vai ficando em pé e dando glória. Que a gente aqui é assim. Glória a Deus. Aleluia. Quem não achou vai ficando em pé também, que a gente vai ter no telão, vão me ajudar. Obrigado, meu amigo, Deus te abençoe. Vão me ajudar e vão botar aqui no telão para a gente seguir. E a palavra de Deus vai dizer assim, Gálatas 5, 24 e 25. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Feche seus olhos, vamos orar agora. Espírito Santo de Deus, invade esse lugar. O Senhor já começou fazendo algo diferente nessa noite, Senhor. E nós te agradecemos por isso, Jesus. Senhor, o Senhor sabe, Jesus, que eu sou vaso de barro nas suas mãos, que eu não tenho nada de bom para entregar aqui. Mas o Senhor é poderoso para falar através de um vaso de barro como eu, Senhor. Então fala nesse lugar, Jesus. Que o Senhor invada os nossos corações, que o Senhor mude a nossa realidade, transforma o nosso coração de uma vez por todas, Espírito Santo. Faz o teu regenerar, faz o teu transformar, faz o teu operar no nosso coração, Espírito Santo. Muda, Jesus, muda quem nós somos. Opera em nós o teu querer, Espírito Santo. Vem sobre nós. É isso que eu clamo ao Senhor hoje. Eu não peço por emoção aqui nesse lugar. Eu peço, Jesus, por um transformar real do teu Espírito no nosso ser. Vem sobre nós hoje e fala nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar no seu lugar. Nós lemos aí uma passagem conhecida, Gálatas 5 é muito conhecido. A gente fala sobre o fruto do Espírito, fruto da carne, obra do Espírito, obra da carne. E aí lá para esse final de capítulo vai falar sobre isso, quase final de capítulo, vai falar sobre isso, sobre a gente andar no Espírito. Uma vez uma discípula minha me perguntou assim, como é que significa esse negócio de andar no Espírito? Como é que é isso? Como é que funciona na prática esse negócio de andar no Espírito? E a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Eu queria muito aprofundar, mas é impossível aprofundar tudo que a gente pode aprofundar desse assunto em 50 minutos, 40 minutos. Mas o que der para a gente falar aqui hoje, eu quero falar com você. E eu quero dizer primeiro que nós recebemos o Espírito Santo no momento em que nós cremos em Jesus. Se você creu em Jesus, você recebeu o Espírito Santo. O Espírito Santo passa a habitar dentro de você. E depois que isso acontece, é impossível viver uma vida normal. Depois que o Espírito de Deus começa a habitar dentro de você, não dá mais para viver as mesmas coisas que você vivia lá fora. Isso não é porque é uma regra, não é porque você entrou na igreja e agora isso se tornou uma regra para você. É porque esse Espírito dentro de você te incomoda até que você mude o que precisa ser mudado. Esse Espírito dentro de você tem uma vida tão grande que aquilo que estava morto passa a viver, aquilo que estava triste passa a ser alegre, aquilo que estava doente passa a ter cura. O Espírito de Deus habitando dentro de você começa a fazer um rebuliço no seu coração. Esse rebuliço começa a acontecer, essa mudança começa a acontecer e não tem como permanecer igual. O Espírito Santo é aquele que é responsável por nos convencer de toda a verdade. João 16, do 7 ao 11 vai dizer: mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu enviarei. Olha o versículo 8. Quando ele vier, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem me convence que eu sou naturalmente pecadora não é o pastor que está pregando, não é o meu líder de célula, não é nenhuma outra pessoa, a não ser o Espírito Santo de Deus. Quem me convence da justiça divina que há em Cristo Jesus não é ninguém, a não ser a pessoa do Espírito Santo de Deus. Quem me convence do juízo, que um dia Jesus vai voltar, vai julgar a sua igreja, vai julgar a terra e vai salvar a sua igreja, não é o pastor, é o Espírito Santo
de Deus. Essa obra é do Espírito Santo de Deus, não é de nenhum outro, só do Espírito Santo. Então, se você ainda não foi convencido dessas 3 coisas, é porque você ainda não recebeu esse Espírito. Se você ainda não se entendeu como homem naturalmente pecador, você ainda não recebeu desse Espírito. Você ainda não bebeu dessa fonte. Você ainda não conheceu e não recebeu o Espírito de vida. Porque quando você é convencido, é porque você recebeu. Esse Espírito que habita em nós, ele não é uma sensação, ele não é uma energia, ele não é um poder, ele não é um cristal. É a pessoa de Deus. É o Espírito próprio de Deus. Ele é tão santo, tão glorioso, que um dia, quando endureceram o coração para a obra do Espírito e confundiram a obra do Espírito com a obra do inferno, Jesus advertiu as pessoas e disse que o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado sem perdão. Se você foi convencido da verdade, é porque esse Espírito habita dentro de você. Pode dar um glória a Deus por isso? Só que eu tenho uma notícia para te dar. Ele habita em você, mas não adianta só habitar. Você precisa viver e andar debaixo desse Espírito, por esse Espírito. E eu quero conceituar com você aqui o que a gente vai chamar de religiosidade, o que a gente vai chamar de religioso e o que a gente vai chamar de espiritual. O que a gente vai chamar de andar no Espírito. Religioso é alguém que vive, anda com aparência de vivo, mas está morto por dentro. A gente atribui o religioso à figura do fariseu, só que a gente se esquece que muitos de nós, até hoje, caminham debaixo de religiosidade. O religioso, ele consegue frequentar a igreja, ele consegue frequentar a célula, ele consegue ir para todos os cultos, ele consegue até orar alto, ele consegue até jejuar, mas a verdade é que o seu coração encontra-se longe de Deus. O mal do religioso não está na aparência da prática daquilo que ele faz. Não está naquilo que ele faz publicamente. O mal do religioso está naquilo que ele esconde no seu coração. Esse é o mal do religioso. O religioso é aquele que parece espiritual, mas ele guarda mágoa, ele é orgulhoso, ele não consegue perdoar ninguém. Ele vive de fofoca em fofoca, de maledicência em maledicência. Ele, até por fora, ele aconselha. Ele é bem quisto, bem visto. Mas, por dentro, ele está morto. Porque, do lado de fora, ele faz questão de manter uma boa aparência. Ainda que ele não assuma nem para ele mesmo, que é isso que ele faz. Às vezes, nem para ele mesmo ele assume que ele só faz por aparência, por performance. Agora, o espiritual é alguém que tem uma vida guiada pelo Espírito Santo. É aquele que anda no Espírito. A pessoa que ela é verdadeiramente espiritual, ela é aquela que ora no secreto, que jejua no secreto e o Pai vê. Ela é aquela que ajuda e estende a mão sem que a sua outra mão veja o que ela fez. Essa é a pessoa espiritual, é aquela que ama sem medidas, que perdoa ilimitadamente, não vive ofendida, não se vinga, vive, na verdade, a prática do fruto do Espírito, que é o amor, a bondade, a paz, a alegria, a paciência, a amabilidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Essa é a pessoa que realmente é espiritual. Essa é a pessoa que é diferente. Gente, como é difícil, né, ser alguém que anda no Espírito. Só o Espírito para nos ajudar a andar no Espírito. A pessoa que anda no Espírito é aquela que não vive mais para si mesma, mas ela crucificou as suas paixões com Cristo Jesus. Ela pegou os seus desejos e deixou todos eles, um por um, na cruz. O seu querer já não importa mais. O que importa agora é o querer de Jesus. Isso aqui sim é diferente. Isso aqui sim é ser diferente. Não tem a ver com ganhar, não tem a ver com resultados à mostra, não tem a ver com benefício próprio. Muitas vezes vai ter a ver só com o secreto, ninguém vai ver. Às vezes vai ser até uma pessoa que vai ser prejudicada em várias situações, que vai passar por uma injustiça e nem vai se defender. Mas porque entendeu o que é andar no Espírito, vai se calar e deixar que Deus faça o que Ele precisa fazer.
Algumas vezes, quem anda no Espírito não vai ter benefício nenhum, mas vai ter um coração que é fiel ao Senhor. E vai permanecer assim até o fim. Eu quero falar com vocês aqui 3 características marcantes que separam um religioso de um espiritual. Um religioso de alguém que anda no Espírito. E a primeira é temor dos homens versus temor de Deus. A gente vai falar um pouco sobre isso. Primeira coisa que diferencia alguém que é religioso de alguém que não é religioso, que é espiritual, é o temor. Aonde está o seu temor? Quem governa as suas decisões? Temor é extremo respeito, extrema reverência. Quando a gente está falando sobre temer a Deus, temor de Deus, a gente está dizendo que é reconhecer quem Deus é, o poder que Ele tem sobre a nossa vida, o valor que Ele tem, a autoridade que Ele tem sobre a nossa vida e o peso que Ele tem diante das nossas decisões. Quando você teme a Deus, é isso que você faz. Você coloca Deus num lugar de tão alta honra, de tão alto poder e peso sobre as suas decisões, que é Ele que passa a governar e não mais você. É viver de maneira que a opinião de Deus importa mais do que a opinião de todo mundo. Que a opinião de Deus importa mais do que a sua própria opinião acerca de você, dos outros e de tudo que você vê ao seu redor. Não é pavor. Temer, gente, não é ter pavor. Temer não é ter medo do castigo. Temer é você colocar o Senhor no lugar que Ele é digno de ser colocado. Num lugar onde você se submete, de profundo amor, de profunda honra. Temer a Deus é levar Deus tão a sério que isso influencia cada decisão da sua vida. Seus relacionamentos, seus pensamentos e seu estilo de vida. Isso é temer a Deus. Temer a Deus é você se perguntar o tempo todo: o que é que agrada a Deus? Será que o que eu estou fazendo agrada a Deus? Será que essa decisão que eu tenho para tomar vai agradar a Deus? Quanto tempo que você já não se pergunta isso? Quanto tempo faz na sua caminhada cristã que antes de tomar uma decisão você não pensa: será que essa decisão que eu vou tomar vai agradar a Deus? Será que entrar nesse emprego vai agradar a Deus? Será que começar esse namoro vai agradar a Deus? Será que entrar nesse casamento vai agradar a Deus? Será que ir para essa viagem vai agradar a Deus? Será que fechar esse negócio vai agradar a Deus? Será que esse é o tempo da minha vida que eu devo fazer isso e isso vai agradar a Deus? Agora, o temor dos homens é atribuir às pessoas aquilo que na verdade pertence somente a Deus. É permitir que a aprovação, a rejeição, a opinião e a expectativa dos outros mova e direcione as suas escolhas. Ah, Fernanda, mas eu não temo aos homens. Será? O papo que rola na internet? Brincadeira. Será que você não teme mesmo aos homens? Vê direitinho. Temer aos homens é viver se perguntando: o que é que vão pensar de mim, hein? Mas se eu fizer isso, vão pensar o que de mim? Se eu começar a falar de Jesus aqui no meio dessa roda, vão pensar o que de mim? Se eu não participar desse esquema que a galera está fazendo aqui para fazer tal parada errada, o que vão pensar de mim? Será que se eu não falar mal de fulano também, que está todo mundo falando na roda, vão pensar o que de mim? E se eu cortar o assunto, vão pensar o que de mim? O que é que vão pensar de mim é o que a gente pensa, ao invés de pensar o que Deus pensa sobre isso. A gente leva isso, né, como se não fosse nada no nosso dia a dia. Passa que nem água. Mas a gente precisa entender o quão sério é temer mais aos homens do que a Deus. O religioso, ele teme mais aos homens do que a Deus. Temer aos homens é quando a opinião das pessoas tem mais influência sobre as minhas decisões do que a vontade de Deus. O que o meu marido pensa importa mais do que o que Deus pensa. O que a minha amiga pensa importa mais do que o que Deus pensa. O que o meu pai e a minha mãe pensam importa mais do que o que Deus pensa. O que a minha faculdade pensa importa mais do que o que o meu Deus pensa. O que a ideologia pensa importa mais do que aquilo que o meu Deus pensa. Temer mais aos homens do que a Deus. Quando a gente teme alguém, a gente busca fazer tudo para agradar essa pessoa. É ou não é verdade?
quem tem mais peso nas suas decisões? Tem sido Deus ou os homens? Eu não quero impor nenhuma regra sobre a sua vida. Quem faça isso, que seja o Espírito de Deus. Mas a gente falou aqui sobre 2 pontos, lá no começo, que caracterizaram por muito tempo quem era religioso no meio gospel. E a gente falava muito sobre música secular, por exemplo. A gente falava, nossa, mas a pessoa que não ouve música secular, ela é muito religiosa. Afinal de contas, qual é o problema de se ouvir uma música secular? Não existe música secular e música gospel. Essa era a questão, né, que rondava a igreja. Mas a verdade é, eu quero perguntar para você, eu quero te dar um contraponto. Eu não estou dizendo que é errado nem que é certo. Não acredito que seja pecado ouvir música secular. Eu não ouço, mas cada um faça como bem entender na sua própria vida. Só quero te dar um contraponto sobre isso. Será que realmente é religiosa a pessoa que por zelo a Deus, por amor e temor ao Senhor, decide por escolha própria abrir mão de ouvir música secular, de consumir exageradamente conteúdos de distração para buscar mais a Deus? Essa pessoa faz bem ou mal para si? Faz bem ou mal para si, gente, a pessoa que decide por amor a Deus fazer isso? Faz bem, né? Agora, a pessoa que, por deixar de ouvir música secular, se diz mais crente que o outro, faz bem ou mal para si e para o outro? Isso é ser religioso. É você se colocar num patamar maior porque você deixou de fazer algo que você fez pela razão errada. Se você faz por amor a Deus e zelo ao Senhor, você está certo. Se você faz para ser melhor do que o outro, você está errado. Outro exemplo, bebida. Será que se eu abro mão da bebida alcoólica, porque eu sei que isso pode atingir os meus irmãos que têm dificuldade com a bebida alcoólica, que perdem o controle, que perderam às vezes a família por causa de uma bebida alcoólica, será que se eu abro mão voluntariamente da bebida para não influenciar o outro, eu faço bem ou mal para mim? Por amor a Deus e zelo ao que o Senhor tem, eu faço bem ou mal a mim? Exatamente. Eu faço o bem. Eu faço o bem. Na verdade, gente, o que dói no coração de Deus precisa doer no nosso coração também. E se o coração de Deus dói por ver alguém que se embriaga e destrói a sua família, o meu coração precisa doer também. E eu não posso ser conivente com aquilo que faz o meu irmão pecar. Eu não posso ser conivente com aquilo que faz o meu irmão cair e ser destruído. É por isso que a nossa igreja se abstém do álcool. Todo mundo que faz membresia vai passar pela membresia e vai ouvir sobre isso. Nós nos abstemos do álcool porque é pecado? Não, porque se faz mal para o nosso irmão e se dói o coração de Deus, dói o meu coração também. Se faz mal para o meu irmão, faz mal para mim também. E eu me abstenho por amor ao outro. Isso é religiosidade? Ou isso é amar o próximo? Uma vida dirigida pelo Espírito Santo é aquela onde dói no meu coração o que dói no coração de Deus. Nós precisamos viver essa realidade. No meu casamento, eu passei por um impasse que muitos de vocês passam ou vão passar. Que é o impasse do seguinte: vai ter bebida ou não vai no meu casamento? Será que eu sirvo bebida alcoólica ou não no meu casamento? Meu casamento tinha muita gente que não era crente. Tinha meus amigos da faculdade. Minha mãe e meu pai não são crentes, bebem. E naquele momento, a minha família de par de mãe estava me pressionando. Pô, tem que ter bebida. Se não tiver bebida, eu vou levar. Tem que ter, tem que ter, tem que ter. E naquele momento, eu precisei decidir. Será que eu vou temer mais a Deus? Ou eu vou temer mais a minha família e aos meus amigos? Será que eu vou querer agradar mais a Deus? Ou eu vou querer agradar mais aos meus pais, mais aos meus amigos da faculdade? Naquele momento eu escolhi temer a Deus. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu vou te falar, foi muito bom meu casamento. Quem estava lá viveu e sabe. Todo mundo se divertiu, quem bebia, quem não bebia, quem era do mundo, quem era da igreja. Todo mundo dançou música crente, não bebeu e todo mundo dançou. Não teve uma pessoa que não dançou. Todo mundo se divertiu, não teve uma pessoa que não se divertiu. Deus faz assim quando a gente teme ao coração dele. Entenda uma coisa, a vida cristã
ela não vai ser provada para você só no momento em que uma arma estiver na sua cabeça e você tiver que falar, nega Jesus ou morre. Ou você nega Jesus ou você morre. A gente acha que a gente só vai ser provado nesse momento, mas deixa eu te contar uma coisa. Talvez isso nunca aconteça com você. Isso vai acontecer com os nossos irmãos perseguidos, mas talvez uma arma nunca esteja na sua cabeça e você nunca precise passar por essa decisão. Mas todos os dias a sua fé é provada e você precisa decidir se você crê ou não em Jesus, se você teme ou não a Deus, se você prefere agradar a Deus ou aos homens, e é de modo simples. Não são decisões radicais, não são momentos extraordinários, não são decisões sobrenaturais, é o básico. É o dia a dia. São nesses momentos que você vai precisar decidir o que você quer temer. Quem vai governar a sua vida. Uma vida guiada pelo Espírito Santo é aquela onde o nosso querer já não tem mais importância. Eu acho que quem não recebeu o Espírito Santo, deve ser impossível entender isso. Porque só o Espírito Santo consegue nos explicar como isso é possível. Viver abrindo mão de tudo. Viver abrindo mão de tudo que eu desejo. Não tem como isso ser natural, só pode ser obra do Espírito Santo. Não tem como isso vir de mim, só pode ser obra do Espírito Santo. Ninguém consegue te obrigar a viver isso aqui. Ninguém consegue te obrigar a temer a Deus. Nenhuma lavagem cerebral é capaz de fazer você viver uma vida andando debaixo do temor do Senhor. Nenhuma. Só o Espírito Santo consegue fazer isso. Acredite, se você recebeu o Espírito Santo e se Ele habita em você, você não vai conseguir viver uma vida diferente da que Ele tem para você. Você vai ser incomodado até o momento em que isso mudar dentro do seu coração. E deixa eu te falar, talvez você esteja sendo incomodado aí no seu lugar agora, por aquilo que eu nem mencionei, mas o Espírito Santo já está mexendo no seu coração, já está falando com você. Deixa eu te dizer uma coisa, não endureça o seu coração. Porque diante da voz do Espírito Santo, nós podemos ter o nosso coração endurecido. E isso vai depender de você. Você vai ficar argumentando com o Espírito Santo até quando? Quando o Espírito Santo fala com você, abandona isso, você fica, não, mas será que eu devo abandonar mesmo? Porque tem isso, isso e aquilo. Para de argumentar com o Espírito Santo, ele já falou com você, obedece e segue. Tema mais a Deus do que aos homens. Segunda coisa, segunda característica. Pô, obrigado por terem botado o tempo, senão eu ia me perder. Segunda característica. Pecado escondido versus transparência. É a marca de um religioso ou de um espiritual também. Uma das maiores diferenças de uma pessoa religiosa e de uma pessoa espiritual não é a ausência de falhas, acredita? Tanto o espiritual quanto o religioso erram no mesmo nível. Erram muito. Os dois falham, os dois pecam. Quem é espiritual e quem é religioso, os dois pecam. A única diferença entre os dois é como eles lidam com as suas falhas. Como eles vão lidar com os seus pecados. Pessoas espirituais também erram. Não tem óleo ungido passando na veia do pastor, da pastora que você admira. Não tem óleo ungido passando na veia do teu líder de célula. Ele erra também. Acredita nisso? Você crê? Não tem óleo ungido passando nessa galera, na veia da galera do louvor. Não tem. Não tem óleo ungido passando na minha veia. Eu falho muito, erro muito, se bobear muito mais que você. Muito mais do que qualquer outro. Pessoas espirituais lutam contra a carne. A diferença é que quem é guiado pelo Espírito Santo corre para a luz. E quem é religioso corre para a aparência. A religiosidade ama esconder. A religiosidade não está preocupada com ser santa, não está preocupada com ser pura. A religiosidade está preocupada com parecer santa, parecer pura. Ela não luta contra o pecado, ela luta para que ninguém descubra o seu pecado. Para que ninguém descubra a sua mazela. A sua prioridade não é agradar o coração de Deus. A sua prioridade é guardar e preservar a sua imagem.
O religioso, nesse lugar, ele vai pensar, o que é que vão pensar de mim? Eu não posso deixar ninguém saber disso. Meu Deus, ninguém pode descobrir o pecado que eu cometi ontem. Senão vão me tirar da liderança. E aí, acabou para mim. Que vergonha que eu vou passar na igreja. Todo mundo vai saber que eu pequei. O religioso pensa, eu preciso manter a aparência. Ah, mas o pessoal me acha tão boazinha. O pessoal me acha tão legal. Como é que eu vou contar esse pecado que eu cometi? Não dá. Minha líder de célula está contando comigo para se auxiliar. Como é que eu vou contar que ontem eu transei com meu namorado? Religiosidade. Por fora, parece que está tudo bem. Mas por dentro, existe culpa, vergonha e áreas que nunca são levadas à luz. Deixa eu te contar uma história, a história de Sansão. Juízes 14, do 8 ao 9, vai dizer, não precisa abrir não, anota aí, depois tu lê. Vai dizer o seguinte, algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela aqui não era Dalila ainda, era uma filisteia, foi a primeira história de Sansão. Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão, ele tinha acabado de matar um leão, e nele havia um enxame de abelhas e mel. Tirou o mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Quando voltou aos seus pais, repartiu com eles o mel e eles também comeram. Mas não lhes contou que tinha tirado o mel do cadáver do leão. Se você não está entendendo nada do que essa história está querendo dizer, Sansão era nazireu, mas ele também era judeu nazireu. E como judeu só, ele já não poderia mexer num cadáver, num bicho morto. Ele não só mexe no bicho morto, como ele pega o mel do bicho morto, come do mel do bicho morto. Isso era considerado impuro. Ele come, ele leva para os pais dele, ele faz os pais dele comerem do mel. E ele fica quietinho, ninguém nunca vai saber que esse mel aqui é impuro. Só eu vi o que eu fiz. Eles estão vendo só o resultado da minha vitória. Olha como eu sou vitorioso, como eu sou forte, como eu sou poderoso. A verdade é que ali ele pecou. E não só pecou, mas ele escondeu o seu pecado. Ele escondeu o seu pecado, fez os pais dele pecarem junto com ele. E o resultado disso está lá na frente. Olha o resultado disso, depois de muita história acontecer. Juízes 16, 20 vai dizer, agora com Dalila. Então ela, Dalila, chamou, Sansão, os filisteus o atacam. Ele acordou do sono e pensou, sairei como antes e me livrarei. Olha a continuação do versículo. Mas ele não sabia que o Senhor o havia deixado. Tem noção do que é isso? Alguém que nasceu ungido por Deus, separado por Deus, consagrado a Deus, começou a dar a mão para o cão, pecar, até o ponto de que a palavra vai dizer que ele não sabia que Deus tinha o deixado. A gente acha que Sansão caiu lá com Dalila. Nossa, mas a queda de Sansão com Dalila, com as prostitutas, foi um absurdo. A verdade é que Sansão caiu aqui, nesse momento em que ele pecou e encobriu o seu pecado. Não confessou o seu pecado, foi nesse momento onde ele abriu a primeira brecha. Onde ele abriu a primeira concessão para que os outros pecados continuassem acontecendo. E ele, bem quietinho. Hoje a gente está na nova aliança. Então a gente não corre o risco da gente ser abandonado por Deus. Mas a gente corre o risco da gente se tornar insensível à voz de Deus. Você pode se tornar insensível à voz de Deus. É possível que o Espírito Santo fale. E de tanto você fechar os seus ouvidos, você já não consiga mais ouvir a voz do Espírito Santo. Você fica anestesiado e vai pecando por aí, sem parar. Agora, o Espírito Santo, ele ama a verdade. Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. Quer ficar aprisionado? Esconde seu pecado. Agora, quer ser livre? Traz para a luz. Conta para alguém que você tem confiança. Busca ajuda. Confessa diante de Deus. Confessa diante dos homens também. Olha o que Davi vai dizer sobre isso. Salmos 32, do 3 ao 5. Tem gente comigo aí? Glória a Deus. Dá um glória a Deus então.
Aleluia, você está aqui ainda. Olha o que Salmos 32, do 3 ao 5 vai dizer. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todos os dias, porque a tua mão pesava de dia e de noite sobre mim, o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Olha que o Provérbios 28, 13 vai dizer, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Jamais. Mas o que confessa e deixa, alcançará misericórdia. O Espírito Santo não trabalha na mentira, ele não trabalha no escondido, ele trabalha na luz. Ele nos convence do nosso pecado, não para nos condenar, mas para nos transformar. Quando o Espírito Santo fala com você sobre alguma coisa que você fez, isso não é para te condenar, isso é para tocar o seu coração e você ser transformado. Cabe a você abrir os seus ouvidos e obedecer, ou fechar os seus ouvidos e permanecer na sua transgressão, como Davi fez por muito tempo. Quando o Espírito Santo nos mostra, ele está tentando nos curar, nos tratar. É por isso que quem anda no Espírito aprende a viver uma vida transparente. Aprende. Aprende. Uma pessoa que me surpreendeu muito nisso é a Giovana. Cadê a Giovana? Giovana está ali. Giovana chegou nessa igreja fazendo discipulado comigo, e no primeiro discipulado dela, ela rasgou o coração dela e ela foi 100% transparente comigo. Ela falou tudo, eu falei, meu Deus, caramba, que pessoa transparente, primeira vez, já está me contando tudo. Glória a Deus. Quem anda no Espírito vive assim, porque o Espírito Santo não deixa a gente viver acobertando pecado. Não deixa. O Espírito Santo fala, mostra aí, mostra a minha obra, porque quando a gente se mostra, a gente revela a obra redentora de Cristo naquela cruz. E quando a gente esconde, a gente está dizendo, eu sou bom, eu consigo, eu sou o cara. Mas quando a gente mostra as nossas falhas, a gente aponta para Jesus e para o que Ele faz na nossa vida. Terceira característica e última, comparação / inveja versus foco no propósito / alvo. O religioso, ele vai viver uma vida de comparação e inveja. Para mim, a comparação, ela dá a mão para a inveja, elas caminham juntas. Se você é alguém que vive se comparando, talvez você precise confessar o pecado da inveja. E confessando isso, você vai ser livre, em nome de Jesus. Existe uma armadilha muito grande no coração das pessoas religiosas, e é a comparação. Para mim, como eu disse, a comparação é a mãe da inveja, porque ninguém inveja aquilo que não compara. Para a gente invejar, primeiro a gente precisa comparar. Para eu começar a ter inveja de você, vou falar da Leci. É Leci ou Leci? Leci, né? Vou falar da Leci. Para eu ter inveja da Leci, primeiro eu preciso me comparar. Falar, cara, a Leci corre a beça. Meu Deus, todo dia faz exercício. Já viram, gente? O Instagram dela, todo dia ela faz mesmo. Todo dia está na academia. Aí eu preciso me comparar e falar, caramba, Leci faz muito exercício físico. Por isso que ela tá assim, ó, magrinha. Por isso que eu tô assim. Aí eu começo a ter inveja. Não, porque a Leci é melhor do que eu. Não, porque a Leci faz isso e faz aquilo. Aí eu começo a gerar o que é no meu coração? Inveja. Crente tem medo dessa palavra, né? Inveja. A gente tem até dificuldade de falar. A gente normalmente fala comparação, que fica mais bonito, né? Fica menos pecaminoso. A gente fala, ai, tô me comparando tanto. Tá com inveja da pessoa. Primeiro eu olho para o outro, depois eu me comparo com ele, e depois então surge a inveja. Ou eu me acho melhor, ou eu me acho pior. E no final das contas, tudo tem a mesma raiz: o ego. O ego. O ego me faz olhar demais para mim, e olhando demais para mim, eu me comparo com o outro. E aí, quando eu me comparo com outro, eu posso me achar melhor ou pior. Mas os dois são ruins, porque os dois significam que eu estou olhando demais para o meu próprio umbigo. Me achar melhor ou me achar pior, tudo isso é porque eu estou olhando demais para mim. Só que eu não devia estar sendo tão importante assim. Eu não devia estar sendo tão o centro assim. Só que a gente não consegue pensar, né, que a gente se comparar demais é porque, na verdade, a gente é o centro. Só que deixa eu te contar, você está sendo o centro da sua vida.
Quando é que você vai se tirar do trono e vai colocar Deus no lugar dele? Quando é que você vai começar a entender que, se comparando, quem está sentado no trono da tua vida é você? Tudo isso parte do ego. A religiosidade é extremamente preocupada com a aparência, por isso que ela está constantemente olhando para os lados. Deixa eu ver o gramado do outro. Ah, esse aqui está mais ou menos. Deixa eu ver o do outro. Ele quer saber quem está crescendo mais, quem prega melhor, quem canta melhor, quem tem mais seguidores no Instagram, quem é mais reconhecido, quem viaja mais, quem que é mais bonito. Quem é que tem mais oportunidade aqui nessa igreja? Eu acho que fulano tem mais oportunidade. Isso aí deve ser conchavo de liderança. Isso aí, ó, é porque anda juntinho, tudo conchavo. Comparação. Aos poucos, essa pessoa deixa de olhar para aquilo que Deus quer fazer através da vida dela. Porque ela está ocupada demais olhando o que Deus está fazendo através da vida do outro. A comparação é perigosa porque ela rouba de nós a capacidade de enxergar o propósito. Gente, a gente precisa entender isso. Satanás está roubando da gente isso através da comparação e a gente está falando, ai, mas eu me comparo demais. Para de perder tempo se comparando, porque isso está tirando o seu olhar do lugar certo. Quando eu estou obcecado com a outra pessoa, eu deixo de me tornar quem Deus me chamou para ser. Isso deixa de abençoar tantas pessoas ao nosso redor. Principalmente você mesmo. E aqui a gente tem algo interessante. Que a comparação produz dois resultados. E todos os dois são ruins. Porque é o nosso coração que está no foco. Enquanto a pessoa espiritual, que anda no espírito, anda focada no propósito. Aí, meu amigo, presta atenção nisso aqui. Em nome de Jesus, que a gente vai caminhar para o alvo junto. Eu creio nisso. Eu também quero viver isso, Senhor. Me ensina. Quem anda no Espírito vive de maneira diferente. Tudo que eu estou pregando aqui é para mim primeiro, tá? Entenda isso. Primeiro eu estou recebendo, depois eu estou entregando. Quem anda no Espírito vive de maneira diferente, porque o Espírito Santo não aponta para nós. O Espírito Santo aponta para Jesus. O tempo todo o Espírito Santo aponta para Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Para de olhar para você, olha para Jesus. Ah, mas eu não tenho capacidade. Para de olhar para você, olha para Jesus. Ah, Jesus, mas eu não sei. Para de olhar para você, olha para Jesus. Ah, Jesus, mas eu não consigo. Para de olhar para você, olha para Jesus. Ah, mas eu sei demais. Eu sou muito bom. Teologia para mim é nada. Para de olhar para você, olha para Jesus. O Espírito Santo está o tempo todo glorificando a Jesus e nos fazendo olhar para Ele. Isso significa que quanto mais uma pessoa é guiada pelo Espírito Santo, menos ela é obcecada por ela mesma. Menos ela mesma importa. Menos ela mesma é especial, tão importante. Ela não está tentando provar a pessoa espiritual que é melhor que alguém. Mas ela também não está paralisada achando que ela é a pior pessoa do mundo. Ela está caminhando, olhando para Cristo. E quando Cristo fala dá um passo, ela dá um passo. Quando Cristo fala espera, ela espera. Ela não está nem correndo demais, nem paralisada demais. Ela está andando, olhando para o alvo que é Cristo. Ela sabe que existe uma corrida diante dela. E ela não está perdendo tempo olhando para o corredor do lado, olhando para o corredor do outro. Ela está olhando para o prêmio, que é Cristo Jesus. Que é a glória de Deus. Que é o galardão que vai ter no céu. Existe uma vontade de Deus para a vida dela e ela sabe disso. E ela continua caminhando, olhando para o alvo. Ela está ocupada demais, perseguindo o propósito. Sem desperdiçar energia. Olhando para a vida do outro. O apóstolo Paulo entendeu isso e ele disse, Filipenses 3,14, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Será que a gente pode entender o que Paulo entendeu? Será que a gente consegue virar essa chave na nossa cabeça? Perceba que Paulo não está olhando para o alvo, para o lado, ele está olhando para o alvo. Quem corre olhando para o lado perde a velocidade. Quanto tempo, gente? Quanto tempo eu perdi olhando para o lado?
Falava, mas fulano sabe mais que eu, fulano é melhor que eu. Fulano é mais bonita que eu, fulano é mais cheirosa que eu, fulano é mais isso que eu, fulano é mais aquilo que eu. Cheia de inveja no meu coração. O Espírito Santo falou isso comigo uma época. Tá com inveja. Vai lá e pede perdão pra fulana, que você tá com inveja dela. E eu não tive que ir. E fui. E depois daquele momento eu entendi, eu precisava parar de olhar para o lado e precisava olhar para Cristo. E foi aí que Deus começou a moer o meu coração e me ensinar que eu precisava viver o propósito que Ele tinha para a minha vida. E não para a vida do outro. Olhando para a vida do outro, eu estava perdendo tempo. Deixando de fazer aquilo que Ele queria que eu fizesse. Para querer fazer aquilo que o outro estava fazendo. Você foi chamado para algo específico de Deus para a sua vida. Você crê nisso? Abre a mão para receber então. Igual o crente pentecostal. Receba em nome de Jesus. É para a sua vida. Deus chamou você com essas características aí. Com esses erros aí que Ele vai ajustar ao longo do caminho. Mas chamou você para viver o que você tem para viver. Não é para o outro. Então assuma a responsabilidade daquilo que Deus te deu e vai viver o propósito do Senhor, porque Ele tem coisas lindas para fazer através da sua vida, em nome de Jesus. Viva o que Deus te chamou para viver, o espiritual. Está preocupado consigo, preocupado com Cristo, desculpa, consigo não, com Cristo e não com o outro. Quem está olhando para Jesus, está focado em cumprir a vontade de Deus. E não tem tempo para competir com os irmãos. Não tem tempo para competir, não tem tempo para se comparar. Só tem tempo para olhar para Jesus e fazer aquilo que Ele quer que a gente faça. Amém? Eu quero orar com você. Você pode ficar de pé no seu lugar? Ó, acabei cedo, hein? 13 minutos faltando aqui para eu terminar. Viu como é que eu estou direita? Minha barriga não tá aparecendo não, né, gente? Glória a Deus. O medo de aparecer minha barriga por esse botão aqui. Eu sou assim, gente. Bom, eu quero falar para vocês que hoje Deus está convidando a gente a deixar essa vida religiosa. Você entendeu o que eu quis dizer aqui? Você entendeu? Mas fala amém, só se entendeu mesmo. Se não entendeu, não precisa falar não, para me agradar não. O que eu estou querendo dizer para você aqui é que, guarde essa frase com você, o oposto da religiosidade não é a liberdade sem limite. O oposto da religiosidade é uma vida guiada pelo Espírito Santo. Fica tranquilo que se você tiver uma vida guiada pelo Espírito Santo, você não é um religioso. Você não vai ser um religioso. Aí você pode abrir mão do que você quiser, até de cortar cabelo, faz o que você quiser. Mas se for para andar debaixo daquilo que o Espírito Santo está te direcionando a fazer, meu irmão, vai, só não faz loucura, anda debaixo da palavra de Deus, amém? A palavra nos guia em toda a verdade, e o Espírito Santo nos ensina toda a verdade da palavra de Deus. Não tem como viver pelo Espírito e não viver pela palavra, é impossível. Só dá para andar no Espírito se a gente andar debaixo da verdade, da totalidade da palavra de Deus. Eu quero dizer para você que hoje Deus está te convidando a viver uma vida nova e uma vida debaixo do Espírito Santo de Deus. Uma vida debaixo da mão de Deus. Uma vida onde você recebe o Espírito Santo e anda debaixo do governo e do poder dele. Por isso eu quero pedir para que você feche os seus olhos no seu lugar e eu quero orar por você. Eu já vou te avisando para você ficar sabendo que eu vou fazer o apelo. Eu vou perguntar se você quer entregar sua vida para Jesus. Vou perguntar se você quer voltar para Jesus. E a minha intenção realmente não é te emocionar. Porque te emocionar não adianta nada. Você vai levantar sua mão. Eu vou dizer que você aceitou Jesus ou voltou para Jesus. E amanhã a tua vida vai estar igual. Não é isso que me interessa. O que me interessa aqui é se você quer Jesus. Se você recebe Jesus hoje como seu único e suficiente Salvador. E aí é contigo, já não posso mais dizer nada sobre isso. Se você quer voltar para Jesus,
Deixa eu te falar uma coisa. Se você vive uma vida de pecado e vem para o culto todo sábado, todo domingo, você precisa voltar para Jesus. De verdade. Você precisa aceitar Jesus de verdade. Porque você está aqui, mas seu coração não está. E aí você precisa entregar a tua vida para Jesus. Se você estava aqui firme com o Senhor, foi lá fora, viveu a beça, aprontou a beça e voltou, é o teu momento de levantar a sua mão e falar: Jesus, eu te recebo de volta, eu renovo a minha aliança. Esse ato é um ato de renovo, é um ato de aliança restaurada. E existe algo que acontece no mundo espiritual quando a gente confessa Jesus como o nosso único e suficiente Salvador. Existe algo que acontece. Por isso eu quero te convidar. Se você hoje quer entregar a sua vida para Jesus, ou voltar para Jesus, feche os seus olhos, toda a igreja de olhos fechados. Se você quer isso para a sua vida, essa novidade de vida no céu, repete essa oração comigo aí no seu coração. Fala assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida para o Senhor. Eu te recebo, te reconheço hoje como único e suficiente Salvador. E eu, Jesus, que andei longe, me perdi, me sujei. Hoje eu renovo a nossa aliança e sem vergonha nenhuma, Jesus, eu estou aqui para restaurar a nossa aliança. Porque o Senhor é aquele que restaura a minha vida. O Senhor é aquele que renova a minha história. Por isso, Jesus, eu me rendo. Em nome de Jesus.